Senta, por favor, por alguns instantes. Obrigado aos irmãos do louvor. Daqui a pouco nós voltamos. Queridos, é muito bom nós poder estar juntos como igreja, podermos estar juntos, mas nós precisamos, talvez nesses dias, ressignificar o que é ser igreja. Alguns de nós que nascemos, talvez, de alguns anos para cá, nós talvez não entendemos ainda muito bem, devido ao que nós ouvimos e presenciamos sobre igreja, e eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre qual é a primeira característica de uma igreja que cura. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos, no capítulo 2, em seguida nós vamos ceiar. Mas eu queria pedir que você concentrasse toda a sua atenção por uns minutos. Atos 2. Eu estava outro dia ouvindo algo ministrado pelo pastor Josué. E ele disse o seguinte: Deus sempre tem um plano para quem sai fora do plano. E ele citou Jonas, quando diz que Jonas foi chamado por Deus para pregar contra Nínive, e de repente então ele foge desse chamado, vai para um barco, e lá tem uma tempestade, e Deus então proporciona para que Jonas seja jogado do barco, e o peixe o engula e depois solte ele na areia. Deus tem um plano para quem sai do plano. Eu estava nessa manhã falando com os irmãos, quando Deus nos trouxe para iniciar esse trabalho. Talvez não foi diferente com o que acontece com algumas pessoas que foram chegando aqui para esse congregar. Nós servimos durante alguns anos em um outro ministério vizinho aqui, Ministério Encontros de Fé, e fomos também abençoados, aprendemos, crescemos, mas em um momento da caminhada, Deus começa a movimentar as águas para que o barco comece a sacudir, para que a gente então entre num segundo plano de Deus para voltar para o primeiro. E eu lembro que algo que Deus nos deu há muitos anos atrás foi essa paixão, esse amor pelo trabalho com casais, com famílias, e de certa forma nós estávamos perdendo um pouco dessa essência, então Deus precisa movimentar as águas, sacudir o barco, nos jogar para fora e de repente nos trazer para uma nova caminhada, mas para isso nós precisamos também passar por um processo de cura, um processo de tratamento de Deus, que não foi fácil para nenhum de nós, mas nós estamos aqui porque entendemos que há um propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Mas quando nós estávamos aqui nesses dias orando sobre a igreja, o Espírito Santo começou a nos lembrar, mais especificamente, falando comigo, me lembrar do início da caminhada e como Ele fez, mas Ele também me lembrou de cada um de vocês que tem chegado aqui, as histórias que Deus tem nos proporcionado ouvir, e uma das coisas que tem chamado muito a atenção é o que a igreja tem feito com as pessoas. Pastor, como assim a igreja é bênção? Querido, essa deveria de ser a nossa única afirmação sobre a igreja. Mas nós estamos percebendo que a igreja desses dias, não de forma geral, assim, né, muitas, não é uma regra isso, mas nós temos percebido que a igreja, que deveria de ser sempre um instrumento de cura de Deus, uma ferramenta, ela tem sido muitas vezes o fator gerador de feridas e que tem gerado muitas vezes nas pessoas um desejo de nem estar mais fazendo parte de um congregado. Nós encontramos hoje um movimento chamado desigrejados, onde as pessoas dizem, eu busco a Deus em casa. É certo isso? É claro que é certo buscar Deus em casa. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber a Bíblia falando, por exemplo, em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, ou seja, não é algo novo, isso já acontecia, certo? Nós vamos olhar o Salmo 133, quando ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Então a Bíblia ela é recheada de orientações para nós estarmos reunidos como corpo de Cristo. Agora, o fato é que muitas pessoas, então, têm chegado para esse congregar com uma expectativa de ter suas feridas saradas, de serem livres, mas elas encontram um cenário, muitas vezes, que tem sido reverso. Elas têm causado feridas, e muitas vezes feridas grandes, que têm sido o motivo dessas pessoas, então, saírem da igreja. E o Espírito Santo, então, ministrou no meu coração nesses dias, e eu estava olhando, queremos começar isso nessa noite, eu estava olhando essa palavra, Atos capítulo 2, no versículo 42, por favor, onde diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Preste atenção nisso aqui. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Paizinho, mais uma vez, nós queremos te pedir, fala conosco através da tua palavra. E nessa noite, por favor, Espírito Santo, derrama o teu bálsamo aqui nessa noite, curando as feridas que porventura ainda possam estar nos nossos corações. Nós queremos pedir que nessa noite seja uma noite de cura não somente para as pessoas que estão aqui, mas aqueles que estão nos assistindo, talvez pessoas que se frustraram na caminhada e hoje precisam de um mover sobrenatural do Senhor. Faz isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Preste atenção. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos perceber então a igreja dos sonhos de Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Atos, capítulo 2, nós vamos encontrar aqui uma igreja que não está somente preocupada em reunir-se e logo em seguida sair correndo. É claro que nós estamos vivendo hoje um tempo atípico, nós estamos vivendo um tempo em que não podemos ficar abraçando, então é normal e saudável que a gente termine a reunião, a gente saia, mas quando nós não estávamos vivendo esse tempo, nós sempre encontramos, às vezes pessoas que elas chegam atrasadas no culto e saem antes, exatamente para não ter contato com as pessoas. Querido, preste atenção, isso pode perfeitamente revelar a falta de cura, e talvez essa ferida pode ter sido gerada exatamente nesses relacionamentos. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Não é o objetivo de Deus que a igreja dele gere feridas. Não, ele veio para curar os quebrantados. Ele veio para curar os oprimidos. Por isso, a vontade de Deus é que esse grupo, essa reunião de igreja, não somente de igreja local, mas da igreja do Senhor Jesus, o objetivo é que nós sejamos instrumentos para curar uns aos outros. Agora, preste atenção. Esse povo vivia dentro desse contexto, onde a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ouvindo a palavra, no partir do pão, nas orações, havia sinais, prodígios, os que creram, a Bíblia diz que estavam juntos, e a Bíblia diz aqui que não havia entre eles necessitados. Se nós fôssemos contextualizar, nós poderíamos olhar para esse texto e dizer: a CE não cortava a luz de ninguém. A Corsã não cortava a água de ninguém. O aluguel do irmão não estava atrasado. Porque a Bíblia diz que eles vendiam as coisas que tinham e ninguém era obrigado a fazer isso. Mas eles vendiam as suas propriedades e eles depositavam isso aos pés dos apóstolos para que eles administrassem então, e no meio da igreja não havia então pessoas
necessitadas. Você entende isso? Talvez seja difícil para nós entender essas coisas por causa do modelo que nós estamos vivendo, por causa da essência que em algum momento foi perdida na caminhada, onde nós hoje estamos sendo treinados por pastores, e eu me coloco nesse bolo. Nós estamos errando quando nós estamos treinando as pessoas para virem a reuniões como essas e somente desejar algo, bênção, milagre financeiro, e nós deixamos, queridos, muitas vezes com essa intenção de olhar para o irmão do lado e tentar entender se ele está precisando de alguma coisa. Presta atenção nisso. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver pessoas que não estavam preocupadas somente em reunir uma vez por semana para colocar diante de Deus os seus desafios, para fazer os seus pedidos de oração, mas a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, que eles andavam nas casas uns dos outros. E aí, é claro, nós precisamos ter discernimento, cuidado, porque às vezes nós não sabemos administrar os relacionamentos, e isso gera mais problema e mais ferida. Eu estou falando aqui de um relacionamento saudável. Agora, o fato é que, preste atenção, a igreja dos dias de hoje, ela está preocupada com um crescimento muito grande. E eu quero dizer para você nessa noite, se você é um evangelista, você quer ganhar almas, isso é perfeito, é ótimo, é a orientação do Senhor Jesus. Mas a primeira característica de uma igreja que cura é que essa cura começa de dentro para fora. E nós vamos encontrar, sim, pessoas que estão ansiosas. Ah, pastor, eu quero ganhar o meu familiar, eu quero ganhar o vizinho, eu quero ganhar o colega de trabalho. Ah, pastor, eu preciso pregar o evangelho. Isso é saudável, mas nós precisamos compreender, querido, que essa cura precisa começar em nós. Ninguém que não está curado consegue curar outros. Ninguém que não esteja liberto vai conseguir promover libertação aos outros. Você entende isso? Então diga comigo, a igreja que cura começa de dentro para fora. E eu queria pedir para você nesse momento, esqueça agora do seu marido, esqueça da sua esposa, esqueça agora dos seus filhos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós que estamos aqui. Queridos, nós precisamos, nesses dias, assumir uma posição de igreja que cura. Nós precisamos assumir uma posição de igreja que recebe as pessoas e abraça e limpa as feridas. Não uma igreja que recusa, não uma igreja que se reúne em grupinhos e ninguém entra. Nós somos o corpo de Cristo, não existe dentro dessa igreja várias igrejas. Nós temos aqui departamentos, tem líderes de departamentos, tem o departamento dos casais, tem o departamento lá da recepção, tem o departamento do louvor, mas isso não muda o fato de que todos nós somos ovelhas do mesmo pastor e somos corpo de Cristo e fomos criados por Ele para sermos curados, para sermos bem resolvidos. Agora, preste atenção, o que pode atrapalhar muitas vezes isso? É quando nós pensamos exatamente que o trabalho da igreja é só lá fora, e nós não nos preocupamos em deixar que o Espírito Santo cure e restaure as nossas vidas primeiro. A nossa oração nessa noite é que nenhum de nós saiamos daqui, ou aqueles que estão em casa, ao terminar essa reunião, que nós tenhamos essa consciência de que a cura precisa começar de dentro para fora. Preste atenção, a igreja que cura não é a igreja que tem um pastor que olha somente para um crescimento, mas não atenta para aqueles que Deus tem colocado para ele cuidar. E é muito hoje visível isso, principalmente na grande mídia. Há um desejo intenso de crescimento, e crescer errado não é errado. A primeira pregação, depois que o Espírito Santo, então, lá em Pentecostes, desce sobre a casa,
a Bíblia diz que se converteram quase 3.000 pessoas. É errado crescer? Não é errado. O errado é quando o foco de um líder está somente em crescer, crescer, crescer. Talvez não sei por estados, não me interessa. Mas, querido, nós precisamos hoje atentar mais para as pessoas que estão perto de nós e sermos instrumento de cura para aquele que chega ferido, caído e machucado. E o pior de tudo isso é que muitas vezes, e essa é a característica desta igreja local, que quase grande maioria das pessoas tem chegado aqui com suas emoções destruídas. E sabe quem causou isso? Vocês sabem, irmãos? Quem causou isso? Às vezes um líder que estava preocupado com o crescimento da igreja, mas não estava olhando para o que estava acontecendo na vida daqueles o qual Deus tinha dado para ele cuidar. Então, uma igreja que cura não é somente, preste atenção, esse crescimento em números, ele pode atrapalhar um propósito de Deus quando o olho do líder está voltado só para isso. E nós temos pedido, Senhor, nos ajuda a cuidar daqueles que o Senhor tem enviado de forma excelente. Nos ajuda, Senhor, a ser instrumento de cura e que nós possamos ter, sim, aqueles que nós e outros irmãos que vão chegar, que nós possamos dar conta de cuidar das pessoas. Você entende isso? Pergunta para o seu irmão, você precisa de cura? Uma outra coisa, preste atenção, uma igreja que cura, aí pastor, você está falando assim, pastor, o senhor está falando hoje só de ti, né? Não, fica tranquilo, daqui a pouco vai chegar mais aí. Mas uma igreja que cura, não é uma igreja onde o pastor está preocupado mais com seus sonhos pessoais do que com sonhos e propósitos de Deus. E eu anotei aqui alguns sonhos, preste atenção, o sonho da maior igreja. E sabe que é um vício de pastor? A gente sai pela rua olhando os prédios, né, e diz, puxa vida, esse prédio daria uma igreja, esse prédio daria uma igreja. Não é errado isso. Mas quando o sonho pessoal está acima do propósito de Deus, está errado, vai dar problema. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que elas têm sonhos pessoais. Eu quero ter o maior templo, eu quero ter o maior número de pessoas, um templo extravagante. Meu irmão, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos entender quando a Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, não são essas paredes. É claro que sim, nós precisamos cuidar. Existem pessoas que com esse pensamento têm as coisas atiradas, fazem as coisas relaxadamente. Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado, mas nós não podemos mudar o conceito de que Deus habita em nós e não em paredes construídas por mãos de homens. Esse lugar é somente um lugar onde o corpo de Cristo se reúne. Você entende isso? Mas a igreja que Deus habita é eu, é você. E por isso, quando há em um líder um sonho extravagante, muitas vezes o propósito de Deus e o sonho de Deus para ele e através dele passa a ser comprometido. Olha aqui o que Jeremias 6,13 diz isso, sobre isso, certo? 6,13, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam engano. Olha aqui, ó. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Jeremias 8,10. Portanto, darei suas mulheres a outros e seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso mostra o que Deus pensa sobre quando os olhos de uma liderança estão voltadas somente para o crescimento, crescimento, crescimento em números, mas não está voltada para o crescimento da pessoa.
Isso mostra a indignação de Deus quando há uma liderança que está mais focada nos seus sonhos pessoais, mas está tratando as feridas do povo de Deus de forma superficial. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Não é a vontade de Deus que a gente seja curado superficialmente. É a vontade de Deus, sim, que você e eu vivamos em vida abundante. Amém? Alegres, felizes, curados. E hoje nós encontramos, então, por causa desses sonhos, muitas vezes uma igreja comprometida com o fracasso. Irmão, presta atenção. É tempo de nós termos as nossas feridas curadas, não de forma superficial. A vontade de Deus é que você e eu, isso às vezes dói, isso às vezes não é muito bom, mas quando nós somos curados, nós vamos experimentar algo que nós não experimentamos até aqui. Por isso, nessa noite, se você chegou aqui com alguma mazela, com alguma ferida, com algum problema, desafio que foi causado talvez dentro da igreja, querido, Jesus continua sendo o mesmo. Entregue a sua vida a Ele, confia nele e o mais Ele vai fazer. E sabe o que nós percebemos nessa caminhada? Que muitas vezes, irmão, pessoas feridas, elas vão passando para cá, vão passando para lá, e não se permitem também ser curadas, não se entregam totalmente. E quando elas começam a reunir com o corpo, hoje de manhã eu citei aqui o nosso irmão Jorge, né? Talvez algumas pessoas cheguem e dizem assim, o que aquele irmão está fazendo lá em cima? Quer se aparecer sentado na plataforma. Vocês sabem por que o Jorge está aqui, não? Você sabe, não? Quem sabe aqui? Levanta a mão. Legal. Queridos, é pelo simples fato de liberar mais um lugar aí. É só por isso. Eu cito isso como exemplo, porque muitas vezes nós somos também rancentos. A gente olha para uma pessoa, não conhece ela e diz, não gostei, não desceu. E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente vai embora da igreja porque não simpatizou com o irmão. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que nós não estamos fazendo parte de um corpo por Jesus. Nós estamos pelos nossos caprichos. E isso revela exatamente que pode haver dentro de nós alguma ferida que ainda não foi sarada. Meu irmão, preste atenção nisso. O nosso objetivo principal de estar aqui é Jesus. Se o seu irmão, se o seu pastor, se o seu líder te frustra, Deus continua sendo o mesmo. E é a vontade dele que você e eu estejamos juntos aqui como corpo de Cristo para crescimento. É tempo de nós entendermos. É tempo de nós sermos curados. E deixa com que o seu pastor, o seu líder, ou quem quer que seja, que talvez nessa caminhada machucou você, se entenda com o dono da igreja, Jesus Cristo. Amém? Agora vamos lá. 2 exemplos eu preciso dizer para você nessa noite. Agora eu falei de mim. Eu quero falar agora então de mim, de você como ovelha. Preste atenção. 2 exemplos de entrega na Bíblia. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Preste atenção. Algumas pessoas não são curadas porque elas não se entregam totalmente. Algumas pessoas têm áreas da sua vida que ainda não foram tocadas porque elas dizem, ei, até aqui o Espírito Santo tem liberdade, mas nessa parte, nessa área, não. E aí, querido, não adianta dizer a igreja é ruim, o pastor é ruim, porque tem coisas que dependem das atitudes que nós vamos tomar na caminhada. Olha comigo aí, mais para frente um pouquinho, no capítulo 5 de Atos, por gentileza. Aliás, no capítulo 4, no versículo 37, um exemplo de alguém que entrega tudo. E preste atenção, aqui está falando de valores financeiros, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, tá bom? Antes que você interprete mal. Atos, capítulo 4, versículo 36, diz o seguinte: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, e olha o que ele diz aqui, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
A Bíblia diz que esse homem vendeu o seu campo e ele trouxe o valor que ele havia recebido por aquele campo, e ele entrega agora, como era o costume das pessoas daquela igreja, certo? Não havia necessitados, e ele entrega agora então, de forma integral. Isso, preste atenção, se chama entregar tudo, sem reservas. Agora, quando nós vamos no capítulo 5, preste atenção aí, versículo 1, eu quero ler esse texto para você rapidinho, vamos lá. Entretanto, porém, depois desse acontecimento com Barnabé, certo? Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Até aqui tudo normal. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Versículo 10, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Preste atenção. O primeiro, José, chamado Barnabé, vende o seu campo e entrega tudo, sem ser obrigado a fazer isso. E aqui eu quero te ensinar algo. Ninguém é obrigado a nada nesse lugar. Se levantar alguém nesse lugar e dizer você é obrigado a fazer alguma coisa, é mentira, porque nem Deus obriga. Agora, é claro que existem padrões bíblicos para a nossa vida como cristão, certo? Agora, nem Deus nos obriga, Ele nos mostra o caminho. Esse homem vende o que ele tem e ele entrega tudo. Eu não sei o porquê, mas eu suspeito de que Ananias e Safira, quando olham Barnabé trazendo tudo, eles disseram o seguinte: ei, mulher, vamos fazer uma média, para que os outros vejam que nós também somos bons, mas vamos fazer o seguinte, vamos vender e vamos levar só uma parte, o resto nós vamos guardar. É importante entender que ninguém era obrigado a vender as suas propriedades, ninguém era obrigado a dar todo o valor. O problema não foi a quantia, o problema foi o engano de pensar que poderia se mentir ao Espírito Santo. Querido, eu quero falar algo para você nessa noite. Algumas pessoas estão entrando em acordo e tentando enganar Deus. E se isso acontece aqui conosco nessa noite, misericórdia, que nós possamos a partir desse dia passar a viver uma vida verdadeira, porque nós não conseguimos enganar ao Espírito Santo, nós não vamos conseguir mentir para Deus. Se há no nosso interior feridas que estão ali ainda abertas, pelo simples fato de nós não termos nos entregado totalmente, esta é a noite da cura, esta é a oportunidade para nós dizermos: Senhor, eu não vou mais resistir. Agora, algumas pessoas ainda estão andando feridas e machucadas, porque quando deveriam entregar a sua vida totalmente a Deus, quando deveriam de entregar o seu casamento, a sua família para Deus, elas estão entregando parte disso e o resto elas estão administrando na força do seu braço. E quando as coisas não acontecem como elas nos vislumbraram, elas dizem: Deus me abandonou. Por que Deus não olha para o meu casamento? Por que Deus não olha para a minha família? Por que Deus não olha para essa situação? Sim, Deus está contemplando, segundo a Bíblia, toda a terra, os bons e os maus. Agora é preciso compreender que essa atitude, para impressionar os outros, às vezes nós vivemos de aparência.
Às vezes, queridos, nós compramos o que não podemos. Às vezes nós vivemos algo que não é verdade, porque nós queremos impressionar aos outros. A Bíblia chama isso, para os cristãos, de mentira ao Espírito Santo. E nesse contexto aqui de igreja, era o que vivia também Ananias e Safira, numa igreja que não havia necessitados, mas que ninguém era obrigado. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós também não somos obrigados a fazer nada. Se você não quiser entregar sua vida verdadeiramente para Jesus, você não precisa. Mas eu queria te pedir uma gentileza. Quando as coisas não tiverem mais controle, não culpe o pastor, não culpe a igreja, não culpe Deus, não saia da igreja. Porque, queridos, para Barnabé, para José, chamado Barnabé, a igreja foi um lugar de bênção. Mas para Ananias e Safira, por causa da sua atitude, a igreja foi um lugar de morte. Por isso é comum nós encontrarmos pessoas que estão morrendo dentro das igrejas. Às vezes por terem um líder que não está preocupado com elas, que não está preocupado com as suas feridas, que curam superficialmente, que dizem paz, paz onde não há paz, mas estão com os olhos voltados lá para fora, crescimento, 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 templo bonito, querido, mas não curam. Mas também tem o outro lado. Existem pastores hoje que estão empenhados, trabalhando por sua igreja, mas encontram Ananias e Safiras, que trazem parte da sua vida e dizem: aqui nem Deus entra, nem Deus mexe, isso é responsabilidade minha. Tratar com meu marido é um problema meu, tratar com a minha esposa é um problema meu, tratar com o irmão lá da igreja é um problema meu. Nós deveríamos entregar totalmente as coisas na mão de Deus, porque enquanto nós não fizermos isso, talvez o que nós estamos caminhando é em direção da morte. E é por isso que nós encontramos também algumas pessoas que um tempo da sua vida estiveram no congregar, mas hoje estão afastadas e estão dizendo: a igreja não é boa, a igreja isso, o pastor aquilo, o irmão aquilo. Tem os dois lados da moeda. E eu quero pedir para você um favor, por favor. Por favor é bom, né? Orem por nós, como pastores. Nós temos pedido a Deus: Senhor, não nos deixa perder um coração de servo. Não nos deixa tirar os nossos olhos do foco. E é fácil isso? Não, não é. Queridos, às vezes, nós voltamos para casa, não decepcionados e frustrados, mas nós voltamos para casa com o nosso coração apertado, quando nós vemos algumas situações que era fácil de resolver. Só precisava uma decisão. O pastor vai para casa com o coração apertado quando alguém vai embora da igreja, não por direção de Deus, mas porque não quer ajustar e acertar as coisas. Então, a nossa oração nesses dias deve ser: Senhor, por favor, começa esse processo de cura primeiro aqui dentro. A igreja do século 21 não está mais hoje tratando como tratava antes as feridas das pessoas. Por isso nós encontramos uma igreja fria. Por isso nós encontramos uma igreja que, quando está reunida, não levanta mais as mãos para adorar. Por isso nós encontramos pessoas que não conhecem muito bem quem é Deus, porque elas ainda estão com feridas no seu interior que tapam a sua visão. Pessoas que podem estar morrendo, como Ananias e Safira, no meio da igreja. Meu irmão, por favor, levante-se, saia desse estado, porque a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas curadas integralmente. Por isso, nessa noite nós vamos orar, e é a oportunidade de nós dizermos: Senhor, eu estou aqui agora, de peito aberto, eu estou aqui com o meu coração entregue, por favor, toma tudo nas tuas mãos, não só parte. Não só parte. É tempo, queridos, de nós sermos curados de maneira completa. Amém?
Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei o que você tem vivido, o que fizeram com você. Mas preste atenção nessa frase. Não importa o que fizeram com você, importa é o que você faz com o que fizeram com você. Nós temos hoje uma decisão para tomar nas nossas vidas. Ou nós nos entregamos verdadeiramente para Deus e entendemos que nesses relacionamentos nós vamos encontrar problemas sim, desafios sim, e nós precisamos primeiramente olhar para Deus, que nós precisamos entender que mais importante que qualquer desafio que nós tenhamos é Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar frustrando e saindo, frustrando e saindo. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ficar em uma obediência cega. Por favor, entenda isso. Se em algum momento nós deixarmos como pastor de amar, de cuidar, de ser amigo e de ser pastor, talvez é o tempo de você dizer: Senhor, me mostra outro lugar para ir. Porque se nós perdermos isso, nós estamos perdendo a essência do amor de Jesus pela sua igreja. Agora, irmão, Deus quer usar você também para ser instrumento de cura com seu irmão. Deus quer usar você também para ser instrumento de cura com quem chega. Deus quer nos usar nesses dias. Agora, primeiro, Ele quer começar esse processo de cura aqui dentro. Não adianta, é hipocrisia nós vivermos uma vida tentando impressionar os outros, quando nós estamos, na realidade, em curtas palavras, fazendo exatamente o que eles faziam aqui, tentando mentir ao Espírito Santo. Preste atenção nisso. Ananias e Safira reúnem em casa e diz o seguinte: olha só, nós vamos para a igreja, vamos chegar lá no pastor e nós vamos contar só parte da história. O resto ele não precisa ficar sabendo. O que eles não entenderam é que o Espírito Santo já estava lá onde eles chegariam. Deixa eu falar algo para você. Antes mesmo de nós irmos a qualquer lugar, fazermos qualquer coisa, o Espírito Santo já está lá. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe o que você pensa, Ele está com você onde você está. Então, meu irmão, a única saída para a igreja de Cristo é nós nos entregarmos verdadeiramente. É nós virmos para reuniões como essa. Preste atenção nisso. Sabe o que me deixa muito preocupado? Hoje nós vamos cear, mas é numa reunião como essa, de ceia, onde o Senhor Jesus disse: façam isso em memória de mim. Pessoas não estão aqui, não por limitação de espaço, porque pessoas não estavam pela manhã, pessoas não estarão na quarta. Sabe por quê? Porque elas não entenderam verdadeiramente o que é ser o corpo de Cristo. E isso muitas vezes é fruto de um coração ferido, machucado, rebentado, e foi agravado dentro da igreja. Por isso, nesses dias, que o Espírito Santo, primeiro, chegue em nós, e logo então, nesse processo de cura, nos use, aí sim, para nós irmos lá para fora. Agora, preste atenção, não é a vontade de Deus que você ganhe o mundo todo e perca a sua alma. Não é a vontade de Deus que você evangelize todo mundo, mas não comece esse processo de cura primeiro no seu casamento, primeiro na sua família, primeiro dentro da igreja. Não é. Biblicamente falando, não é a vontade de Deus. Então, nesses dias, quando você for orar, ore por esta igreja, ore pelos teus irmãos, ore pelos inimigos. Aquele que você não gosta, ore. É claro, tem pessoas que é difícil de amar, mas amar é uma escolha, não é sentimento. Amém? Então nós precisamos nos amar. Pastor, eu não gosto do irmão, a Bíblia não fala que você tem que gostar, a Bíblia fala que você tem que amar. Você entende isso? Agora preste atenção, muitas vezes uma atitude de amor pode ser o remédio para curar o coração de algo que é de alguém que é rancento para todo mundo. Eu não sei você, mas se você teve essa impressão, mas tem pessoas que é difícil de ficar perto. É ou não é? Hein, irmã? É ou não é? Seu marido é assim? Não precisa responder, né? Principalmente se ele está aqui, né? Tem pessoa que é difícil. Meu irmão, mas nós precisamos entender que nós também não somos fáceis. E as pessoas nos amam. As pessoas nos aturam. Isso é vida de Deus.
Esse é o objetivo de Deus, o amor que cura. Então nessa noite nós vamos orar. Agora presta atenção, quando nós olhamos para Ananias e Safira, quem estava de fora e não presenciou o acontecimento, poderia dizer o seguinte: a culpa foi do apóstolo. No caso aqui, né? Essa igreja não tem apóstolo, mas aqui a culpa foi do apóstolo, a culpa foi do pastor. E é muito fácil nós atribuirmos a responsabilidade para alguém de coisas que nós somos os responsáveis. Não foi a culpa dos apóstolos, mas foi a atitude desses homens. Querido, presta atenção. Eu vou repetir uma frase que eu tenho falado aqui algumas vezes. Nós, como pastores, fomos chamados para nos alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram, mas nós não fomos chamados por Deus para morrer com os que querem morrer. E assim como Ananias e Safira, a decisão de viver ou de morrer é sua, é nossa. E não tem pastor nesse mundo, apóstolo, bispo, profeta, sacerdote, seja o nome que você quiser dar, que consiga mudar isso. Porque nem o próprio Deus nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos fazer. E esse pensamento tem feito muitas vezes, e é claro, preste atenção, por favor, não confunda o que eu vou dizer. Tem momentos da nossa caminhada que Deus nos conduz para outro lugar, para um outro congregar, certo? Tem momentos que Deus nos conduz e é mais saudável que a gente faça isso, certo? Quando Deus faz isso, vá. Nós não temos autorização para não abençoar uma pessoa quando ela diz: foi Deus que me mandou. Quem sou eu para lutar contra o que Deus está falando? Mas o que nós percebemos muitas vezes, é que as pessoas não mudaram seus procedimentos e elas dizem: o pastor é ruim, a igreja é ruim, e elas começam a andar de um lado para o outro, mas a sua vida nunca muda, não é curada, não é liberta. Amém? E nós vamos durante esse mês trabalhar sobre isso. Meu irmão, preste atenção. Nós precisamos compreender nesses dias que o Espírito Santo está nos chamando para viver novidade de vida. Não é mais para nós vivermos cura superficial. Não é mais para nós andarmos como igreja nos arrastando, nos humilhando aos pés de Satanás. Não é a vontade de Deus. Agora nós precisamos compreender que algumas coisas que nós estamos vivendo não é o problema da igreja, não é o problema do pastor. Sou eu que preciso tomar uma decisão para mudar a minha história. Você consegue entender isso? Amém? Preste atenção em algo. Pessoas assim nunca vão encontrar cura, nunca vão encontrar sucesso, nunca vão encontrar um lugar perfeito, nunca encontrarão o pastor que elas querem. Mas assim como Ananias e Safira, algumas morrem no meio da igreja sem ser curadas. Algumas morrem no congregar pelo simples fato de entregarem somente parte das suas vidas a Deus e reter alguma parte, tentando assim mentir ao Espírito Santo. Eu quero orar com você nessa noite, logo em seguida nós vamos cear. Mas como eu disse aqui no início, eu creio que há um propósito de Deus para esta igreja local. Eu digo para esta igreja local, porque só aqui na cidade tem muitas igrejas do Senhor Jesus, amém? Então, quando eu falo igreja local, eu estou referindo a nós, certo? Mas eu creio, queridos, que há um propósito de Deus para esta igreja, de nós sermos não somente agentes curados, mas também agentes curadores. Agora é preciso começar em nós, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Pastor, tu não conhece a minha ferida. Se uma hora você quiser sentar com a gente e ouvir um pouquinho da nossa história, a gente conta.
Não é fácil para ninguém, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite e vai ministrar cura em corações. Mas para isso, nós precisamos entregar totalmente as nossas vidas ao Senhor. E nós dizemos: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais resistir. A partir de hoje, Senhor, eu não quero mais fazer as coisas pela força do meu braço. Eu quero experimentar essa cura, porque eu também quero ser um curado para curar. Eu quero ser um agente que propaga a cura lá fora. E quando nós olhamos para esse texto, preste atenção. Uma igreja que cura, ela começa de dentro para fora através dos seus pastores, dos seus líderes. É importante entender esta ordem, preste atenção. A igreja que começa a ser curada de dentro para fora, começa com a sua liderança. Mas ela também promove cura de dentro para fora através de seus membros. Essa não é uma responsabilidade somente do pastor, é de todo o corpo. E quando isso acontece, quando nós passamos como pessoas curadas a nos preocupar não somente conosco, mas com os irmãos, com a igreja de forma geral, olha aqui o que o texto de Atos capítulo 2 diz: enquanto esse movimento acontecia no meio da igreja, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que você está orando, irmão? Pela sua família? Pelo seu marido? Pela sua esposa? Por que será que algumas coisas ainda não aconteceram com essas pessoas? Será que o agente de cura que nós somos está curado de verdade? Ou nós estamos pregando para as pessoas um Jesus que não faz diferença na nossa vida? A Bíblia diz que essa igreja, ela conquistou a simpatia de todo o povo. Presta atenção nisso. Hoje, no século 21, como igreja, por culpa de alguns homens que estão na grande mídia mesmo, nós passamos a ser uma igreja preconceituosa. Nós passamos a ser uma igreja que as pessoas não querem mais estar. Agora, isso também tem muito a ver com o nosso testemunho. O que Jesus fez em mim, será que isso atrai as pessoas que eu estou pregando? Ou será que eu estou dizendo, faz o que eu digo e não faz o que eu faço? Essa pregação é inútil, é vazia, e não vai mudar a vida de ninguém, nem mesmo a nossa. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite. Deus não vai acrescentar mais pessoas nesse lugar ou nas nossas vidas para morrerem. Não vai. Então eu creio que hoje é a noite de nós, antes de cearmos, dizer: Senhor, é para mim hoje a cura. Eu vou usar uma palavra aqui, eu queria que você entendesse. É o momento de você ser meio egoísta agora e dizer: Senhor, é para mim, é para mim. E depois que o Espírito Santo começa a curar a sua vida, você não precisa nem falar, porque quem te conhece e que você está orando por ele, ele vai olhar e vai dizer: esse cara é outra criatura, é outra pessoa, mudou, melhorou. E aí sim, nós vamos ter pessoas acrescentadas, não só nas nossas vidas, mas também nessa igreja. Feche os seus olhos nessa noite, por favor. Eu queria que você tirasse alguns instantes para falar com Deus. Como está o seu coração? Quem te feriu? Quem te feriu? Talvez, irmão, você entrou aqui nessa noite com o seu coração já decidido. Vai ser a última vez, vai ser a última chance. Pois nessa noite o Espírito Santo quer ministrar os nossos corações.
Mas para isso nós precisamos entregar tudo a Ele. Então fale com Ele nessa noite e diga: Senhor, eu preciso essa cura, eu preciso essa mudança, eu preciso esse renovo. Eu não quero morrer no meio da igreja, eu não, por estar talvez brincando de fé. Fale com Ele nesse momento, por favor.